Olá, boa noite. Pelo menos 40 mil pessoas, de acordo com o Comando Militar da Amazônia, acompanharam na manhã de hoje o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro, em comemoração à independência do Brasil. Pelo segundo ano, o evento foi realizado na Ponta Negra. O aumento no número de arquibancadas garantiu um público maior. Já a crise econômica obrigou as Forças Armadas a reduzir custos e o desfile aéreo não pôde ser realizado este ano. Demonstrações de amor à pátria. Um 7 de setembro de comemoração. As Forças Armadas foram impecáveis, a Polícia Militar impecável também. E o povo ordeiro e capaz de demonstrar todo o seu civismo nas horas em que ele é solicitado a fazer isso. Em Manaus, o feriado da independência do Brasil, da coroa portuguesa, foi marcado pelo desfile de 5 mil militares das Forças Armadas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. O Exército também fez da data uma homenagem ao general Jaborandi, que era o atual comandante das tropas brasileiras no Haiti e que morreu na semana passada, vítima de um infarto. Não, o general Jaborandi é uma vida toda dedicada à Amazônia. Todos os postos de graduações da carreira militar ele passou na Amazônia. Este é o segundo ano que o desfile militar acontece na Ponta Negra, aqui na zona oeste da cidade. No ano passado, o Exército estimou que 30 mil pessoas passaram por aqui. Já este ano, o número foi maior, 40 mil espectadores. Muito bonito, muito bem organizado, gostei. Uma manhã ensolarada onde batalhões se apresentaram ao público e prestavam continência às autoridades. O Centro de Instruções de Guerra na Selva trouxe em uma viatura o mascote do SIGS, a onça pintada, que todos os anos participa e sempre impressiona a criançada, que veio até vestida a caráter. O que mais você gostou daí? Foi do Exército quando passou a onça, a parte da onça. Aos poucos e com o incentivo do pai, que é militar, os dois filhos começam a entender e admirar quem serve a pátria. Eles ficam esperando o ano inteiro por esse momento. Algumas pessoas que foram à Ponta Negra levaram cartazes em protesto ao governo Dilma. Este ano, o desfile de 7 de setembro não teve a participação de aeronaves militares, o que tradicionalmente acontece. A Força Aérea gasta muito combustível para colocar suas aeronaves em voo, tanto ela quanto o nosso batalhão de aviação do Exército, infelizmente não puderam desfilar. Até o avião que lançou os paraquedistas foi uma aeronave civil contratada pelo Comando Militar da Amazônia. Com crise ou sem crise, continuamos brasileiros e orgulhosos de uma data que se remete ao passado. Há 193 anos, o Brasil conquistava a sua própria identidade. É muito bonito o desfile. O corpo de um homem de 26 anos foi encontrado na manhã de hoje com sinais de estrangulamento num apartamento em que morava na zona centro-oeste da capital. Paulo Bruno Florencio de Souza, de 26 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento que morava alugado no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, na manhã de hoje. Ele estava sem as roupas e com as mãos e pernas amarradas e o rosto coberto por um lençol que, segundo a polícia, teria sido usado para asfixiar a vítima. Foi encontrado com as pernas amarradas e os braços e com sinais de asfixia, com pedaços de pano na cabeça. A princípio seria homicídio. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. Câmeras de segurança em frente ao prédio devem ajudar na investigação que será feita pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um homem morreu depois de ser atropelado por um táxi na noite de ontem na Avenida do Turismo, zona oeste da capital. O impacto foi tão forte que a vítima morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o IML, onde a vítima segue sem identificação.
E também no Dia da Independência, moradores das zonas norte e leste da capital receberam ações sociais de cidadania e utilidade pública. O evento foi coordenado pela Igreja da Restauração. Centenas de moradores das zonas norte e leste da capital foram atraídos pela oferta de diversos serviços. Ivanete foi uma das moradoras do bairro Alfredo Nascimento que aproveitou o feriado para mudar o visual. Achei ótimo, foi bom para a comunidade, estava precisando. A procura por atendimento na área da saúde também foi grande durante o dia. Marisete aproveitou o tempo livre para medir a pressão arterial. A comunidade ela é muito carente, né, da medicina, né? Aqui no nosso bairro não tem posto de saúde, tem casinhas e quando a gente vai, a gente não é atendido. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Que é ótima, né? A senhora já viu aqui que a sua pressão está alta. Está um pouco alta, tem que fazer o acompanhamento, né? No evento, ainda teve doação de roupas e sorteio de cestas básicas. A ação chamada de Primeiro Impacto Jump Nacional da Igreja da Restauração reúne grupos de jovens e voluntários para desenvolver atividades solidárias em bairros e comunidades carentes. Palestras, né, sobre drogas. Então, nós sabemos que a nossa população é carente disso. E eu estou muito feliz com esse Primeiro Impacto Jump, que realmente superou as nossas expectativas e com certeza é o primeiro de muitos que virão. A ação também foi uma oportunidade para garantir a diversão da criançada. Quem saiu para curtir o feriado prolongado fora da capital vai precisar de muita paciência para voltar para casa. Nos principais acessos para Manaus, o trânsito ficou intenso, principalmente a partir do início da tarde desta segunda-feira. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, além dos 25 mil veículos previstos durante os 3 dias de feriado, somente hoje 15 mil carros deixaram a capital em direção a municípios da região metropolitana. No meio da tarde, uma fila quilométrica se formava ao longo da Avenida Torquato Tapajós, a principal entrada da cidade. Esses centenas de carros saíram da capital durante o feriadão da pátria. O fluxo maior de veículos chegando a Manaus vinha da rodovia AM010, onde pelo menos 25 mil carros seguiram em direção ao município de Itacoatiara, que promoveu neste fim de semana o Festival da Canção. Na barreira de fiscalização da Torquato, o Batalhão de Trânsito realizou diversas abordagens. 5 carros e 8 motocicletas foram apreendidos. Vários motoristas também foram notificados. Ao longo de todo o feriado, o Batalhão de Trânsito autuou cerca de 130 motoristas somente neste posto que fica na Torquato Tapajós. As principais irregularidades encontradas por aqui eram em relação à segurança veicular. A gente autuou esses dias por excesso de passageiro, situação dos pneus e mais cadeirinha, e o condutor e os passageiros ainda não usam o cinto de segurança atrás, que é obrigado. Os passageiros de trás têm que usar o cinto de segurança. Várias notificações foi que os passageiros estavam sem o cinto de segurança. E muita gente também aproveitou a segunda-feira de feriado para deixar a capital. Somente pela barreira, cerca de 15 mil veículos deixaram a cidade em direção à região metropolitana. Na volta para casa, o motorista deve ter paciência no trânsito, já que a estimativa é de que até meia-noite de hoje, pelo menos 40 mil veículos devem retornar do feriado. Não tem sido fácil suportar o calor do verão amazônico, mas na hora de ligar o ar-condicionado é bom lembrar que desde o mês passado a conta de luz está mais cara aqui no Amazonas. Mesmo com a recente redução autorizada pela ANEEL para a tarifa da bandeira vermelha, que agora vigora também aqui no estado, quem paga as contas de casa sabe que a de energia elétrica não tem perdoado. O problema é aprender a economizar ainda mais neste período de crise. Luzes apagadas, casa no escuro. E desta vez, por incrível que pareça, não é pela falta de energia.
Com essa tarifa é impraticável manter as coisas ligadas, lâmpadas ligadas, ar-condicionado ligado. Geisa mora nesta casa com outras 3 pessoas que passam o dia fora e só chegam aqui para dormir. Fazendo um cálculo rápido das últimas 6 contas de luz que ela recebeu, o resultado se aproxima dos R$850. Muito alto para um consumo que não justifica, a conta veio bem alta, né? E observe um detalhe, tudo aqui fica fora da tomada, TV, rádio. Nós estamos numa situação hoje que o grau de consciência do ponto de vista do consumidor, em tudo que você pensar em economizar, é bom. Nada fica ligado, nem mesmo o único ar-condicionado da casa. Quem vive em Manaus sabe que ter um aparelho de ar-condicionado como esse em casa não é luxo nenhum. Mas aqui na casa da Geisa, há 3 meses, mesmo durante o período de verão amazônico, ele não é ligado. O resultado é apelar por algo similar ao ventilador, que também só entra em ação na hora de dormir. No calor de Manaus isso é um absurdo. A gente não pode ligar a televisão, não pode ligar equipamento eletrônico, porque se ligar aumenta o consumo. E foge do orçamento. Foge do orçamento. A gente tem que se adequar ao nosso orçamento. No Amazonas, desde o mês passado, o consumidor está pagando por uma energia mais cara. É que em agosto, o estado foi interligado oficialmente ao Sistema Nacional, o que obriga os consumidores daqui a pagarem a mesma tarifa cobrada no restante do país. Ou seja, a bandeira vermelha, a mais cara. E com um detalhe, a cobrança está sendo retroativa a abril, quando a capital começou a receber energia do Linhão de Tucuruí. E o governo agora vai cobrar tudo isso, ou seja, então você comprou, valeu por um momento, por outro momento você não valeu, ou seja, a culpa é sempre do consumidor e é ele sempre que paga a conta. Por um outro lado, também foi no fim do mês passado que a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou uma redução de 18% no valor da tarifa vermelha, que passou de R$ 5,50 para R$ 4,50 a cada 100 kWh. A redução vai vigorar entre os meses de setembro e dezembro. Mas até lá, lembra da Geisa? Mesmo de dia, ela mantém uma vela acesa para Santa Maria. Ultimamente o jeito tem sido apelar para a proteção divina. E o calor continua nesta terça-feira em praticamente todo o estado. Confira os detalhes da previsão do tempo no mapa. Em Anori, a previsão é de tempo encoberto, mínima de 27 e a máxima pode chegar aos 36 graus. Em Itacoatiara, a terça-feira terá muitas nuvens. As temperaturas variam entre 28 e 35 graus. Em Manaus, o tempo fica nublado e as temperaturas variam entre 26 e 37 graus. E com tanto calor, a população de Manaus tem usado com mais frequência o balneário da Ponta Negra. Neste feriado prolongado não foi diferente. A praia ficou lotada. Hoje, muita gente que foi acompanhar o desfile, logo depois aproveitou para se refrescar no Rio Negro. Uma segunda-feira com cara de domingo e uma multidão de banhistas na praia da Ponta Negra. Um calor daqueles que só faz em Manaus. Depois vem tomar um banhozinho para ir para casa agora, né? Já refrescada? Já refrescada, bastante. Se pudesse, levava um pouco dessa água lá para casa? Oxe, bastante, né? Na água, a criançada se divertia. Nada melhor que um mergulho no Rio Negro. O Márcio saiu de casa, no bairro Cidade de Deus, cedinho. Veio assistir o desfile militar e depois... E aproveitando, né, e trazendo as crianças aí para refrescar, porque senão elas vão me cobrar. Tem um detalhe. Diferente de tempos atrás, veja só, o banhista dando bom exemplo. Ninguém ultrapassou o limite de segurança do rio. Foi um dia de muita diversão. Dos pequenos aos adultos, um balneário dentro da cidade e de graça, como diz este industriário, tudo fica bem melhor. Calorão desse intenso, né? É muito bom refrescar o corpo, né, por causa do calorão e ótimo. E de graça melhor ainda. E de graça melhor ainda, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 5.000 pessoas passaram pela Ponta Negra nesta segunda-feira.
O Band Cidade está de volta agora para falar de esporte. Hoje teve decisão na Taça Amazônica Feminina de handebol adulto na Vila Olímpica, na capital. E pelo terceiro ano, o Amazonas não conseguiu superar as paraenses que conquistaram o tricampeonato na competição que vale vaga na Copa do Brasil da modalidade no ano que vem. O incentivo vinha de fora e a resposta era dada dentro de quadra. Em um jogo bem disputado, Paysandu do Pará e Adalberto Vale do Amazonas fizeram a grande final da Copa Amazônica de Handebol. O time amazonense queria triunfar e subir no lugar mais alto do pódio. Já o time paraense... O time paraense tenta repetir o feito dos anos anteriores, quando conquistou as duas últimas Copas Amazônicas de Handebol. E pelo visto, a hegemonia do time paraense se encaminha para o terceiro ano seguido. Com o placar sempre apertado, o Paysandu ficava sempre à frente. E a diferença no marcador só aumentava. O Adalberto Vale até que tentava resistir à pressão do Paysandu. Mas as meninas do Amazonas, que ainda chegaram a empatar a partida, não tiveram domínio durante todo o jogo e quem levou a melhor foram as paraenses, que fecharam a partida em 27-19. Foi uma equipe aguerrida, estou de parabéns à equipe do Amazonas, está de parabéns à organização da competição e Manaus tem nos trazido sorte. Segundo ano consecutivo que a gente vem aqui e conquista esse campeonato de superação, na minha opinião. Adalberto Vale está de parabéns por ter representado tão bem o Amazonas. E o time do Paysandu foi um adversário forte, que encontrou também um adversário forte. Soube aproveitar as melhores oportunidades e foi merecedor do resultado. Uma das destaques do jogo foi a pivô do time paraense, que sempre encontrava uma brecha para furar a defesa do time amazonense. Graças à torcida que nos apoiou, que aqui a gente tem mais torcida que no Pará, sabia? E dentro de quadra, a gente ajudando uma a outra, a professora ajudando, isso nos torna mais forte. Com a conquista do título, o Paysandu vai representar a região norte na Copa do Brasil de Handebol no ano que vem. E terminou neste domingo a terceira etapa do circuito Band Salvário de vôlei de praia, que durante 3 dias reuniu os melhores atletas da região norte no complexo turístico da Praia da Ponta Negra. E duas duplas que não foram bem na segunda etapa aprimoraram a técnica e conquistaram o primeiro lugar na competição. Clícia, que é bicampeã na categoria sub-21 esse ano, e Juliana foram ouro no feminino. E no masculino, Wesley e Alessander estrearam no pódio. Sol, areia e disputas acirradas. Foi nesse clima que as quadras do Complexo Esportivo da Ponta Negra receberam mais uma etapa do circuito Band Salvário de vôlei de praia. A terceira edição da competição da categoria adulto começou ainda na sexta-feira, com 45 duplas no masculino e 15 no feminino. No sábado, as equipes também continuaram no mata-mata, fase decisiva para avançarem na competição. O ponto alto da competição foi no domingo, quando as duplas entraram em quadra em busca da melhor colocação durante as disputas das finais. O público compareceu em peso para conferir de perto cada lance que definiria as duplas campeãs. Dessa vez, David e Perna de Roraima, que foram campeões das duas etapas anteriores, ficaram com o terceiro lugar do masculino. Eu acabei de perder meu pai há 2 semanas atrás, mas eu tenho certeza que onde ele está me vendo, ele queria me ver jogar. Mas tudo bem, méritos nas semifinais da outra equipe, mas é isso aí. Agora é para pensar na outra etapa. No feminino, a dupla Dani e Adriana também garantiu a terceira colocação. Na grande final, Clícia e Juliana enfrentaram Ana e Carol, mãe e filha. O jogo, que começou equilibrado, acabou dando mais oportunidades para as veteranas. E de tanto insistir, a dupla amazonense garantiu o título de campeã. Nós estamos muito felizes porque até sexta-feira nós não íamos participar por lesão da minha parceira.
Então, só de a gente ter chegado na final foi uma felicidade enorme pra gente. A gente vem lutando juntas há muito tempo, desde categoria de base, disputando circuito brasileiro pelo Amazonas. Então, pra gente chegar numa competição adulta estadual é muito importante e acrescenta cada vez mais na nossa parceria. Semana que vem a gente está indo disputar a 4ª etapa do Circuito Brasileiro Sub-23. Nós estamos entre as 8 primeiras do ranking nacional e vamos atrás de resultado, né? Já no masculino, a disputa pela primeira colocação colocou frente a frente os amazonenses Wesley e Alessander e os rondonienses Laureano e Gabriel. Wesley e Alessander também não desperdiçaram as oportunidades e foram para cima dos adversários para quebrar um jejum. A emoção tomou conta da partida a cada lance. Os amazonenses não perderam a concentração nos últimos segundos do jogo e garantiram a vitória tão esperada. Muito suado, perdemos o primeiro jogo na chave de grupos. E não tinha como perder, a gente tinha que trazer esse título para o Amazonas. Eles se esforçaram demais, todo jogo a gente se esforçou. Temos que treinar mais, porque o nível está cada vez mais alto e temos que se aprofundar nos treinamentos. Isso mostra a qualidade do nível técnico das duplas. É sinal que elas estão se preparando mais, elas pegaram o resultado das etapas anteriores e começaram a investir em treinamento. Então isso para o voleibol é bom. E isso é bom para quem vem assistir. Né? Cada vez a gente melhora mais o nível técnico. E essa é a tendência. Ainda de acordo com o presidente da Federação Amazonense de Vôlei, a competição também pode ser uma oportunidade para revelar atletas que possam, quem sabe, disputar uma Olimpíada. Nós fizemos no início do ano, juntamente com a Band e com a Salvare, o Sub-19 e Sub-21, que são as categorias de base que levam nossos atletas para disputar os campeonatos brasileiros. Então a gente acha que a partir do momento que a gente incentivar a criançada, a meninada a vir assistir esses garotos, esses atletas aqui adultos, nós vamos com certeza melhorar o quantitativo de participantes no sub, nas categorias de base do voleibol de praia. E isso pode revelar atletas para o Brasil, com certeza. Parabéns aos atletas. E olha só, a 4ª etapa da categoria adulto será realizada ainda este mês, nos dias 25, 26 e 27. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sede da Federação Amazonense de Vôlei, que fica no ginásio René Monteiro, na Avenida Constantino Neri. Agora sim, o Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Você também pode acompanhar nossa programação pelas redes sociais. Logo após o endereço eletrônico do Facebook e do Twitter, é só escrever Band Amazonas. Vem aí o Jornal da Band, trazendo os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Uma boa noite para você.